Então, dando prosseguimento à quarta jornada dos pesquisadores da BN, né? Hoje a gente tem uma programação extensa e intensa. O Ricardo, que vai falar primeiro, por favor, à mesa. Jaciara, por favor, servidora da casa. Irineu, por favor. Bruno Tebaldi. O Ricardo aqui à minha esquerda, como eu já anunciei. É doutor em História das Ciências da Saúde pela Fiocruz. Programa de apoio à pesquisa em 2017, que vai falar sobre o seu trabalho, as febres e a saúde pública no contexto luso-brasileiro. Diagnósticos, epidemias e suas controvérsias. Ele vai falar em média 15, 20 minutos e as pessoas podem perguntar, né? A pessoa pergunta, ele responde. Se a pessoa que perguntou quiser replicar, tem o direito, ele depois dá em 1 minuto para tentar atender a tréplica. Tá bom? Por favor, Ricardo. Bom dia. Bom, o meu trabalho aqui na biblioteca tem, evidentemente, a ver com a minha trajetória acadêmica, né? Minha formação na Fiocruz, em História da Ciência, da Medicina. E, geralmente, os meus objetos de estudo são, evidentemente, voltados para esse olhar, né? Só que, tendo em vista o perfil da mesa de hoje, que é uma mesa mais voltada para temas de imprensa, e eu tentei inverter um pouco pelo menos o caminho mais tradicional das minhas análises. Então, geralmente eu uso a imprensa como um veículo para poder chegar até as controvérsias médicas e analisá-las do ponto de vista da história da medicina e da história da ciência. Hoje eu vou tentar fazer um pouco o inverso disso para poder tentar ter mais diálogo com os meus colegas daqui da mesa. Então vou usar as controvérsias como uma maneira da gente poder pensar essa imprensa, o papel da imprensa na carreira médica no início do século XIX, final do XVIII, início do XIX, sobretudo no que diz respeito à reputação do médico, né? E como a imprensa poderia tanto alavancar carreiras como também afundar essas carreiras. Isso tem muito a ver com a maneira como a carreira médica se organizava, mas também a relação médico-paciente, a própria condição epistemológica da medicina, né? A relação do médico com a doença e tudo mais. Então, o primeiro slide, Gastão, pode passar, por favor. Ele trata do tema que, na verdade, une as duas controvérsias que eu vou tratar hoje, né? Que é a questão das febres. Então, eu queria localizar algumas questões sobre as febres mais gerais. O que se entende aqui no Brasil, principalmente na historiografia da medicina brasileira, o nosso imaginário ficou muito tomado pela questão da febre amarela, né? Já a partir da primeira epidemia de febre amarela, em 1849, a febre amarela se torna um assunto fundamental para a nossa historiografia. Bom, e até hoje também, a gente teve surtos de febre amarela no ano passado. Espero que esse verão a gente nós sejamos poupados disso, mas isso mostra o quanto a febre amarela está no nosso imaginário, né? Só que, na verdade, a febre amarela é mais um tipo de febre no universo enorme de febres que se tinha no século XIX. E que tem uma presença muito grande na imprensa, né? Eu tenho visto, através da hemeroteca, boa parte das notícias relativas à saúde e saneamento na cidade do Rio de Janeiro, na primeira metade do XIX, tem muito a ver com as febres. Mas, para isso, é importante a gente entender o que eram essas febres, né? Na verdade, nesse momento, o que se entende como febre era um amplo espectro de manifestações patológicas que não necessariamente se definiam pelo que nós entendemos hoje como febre, que é o aumento da temperatura do corpo e da pulsação, né? E por conta disso também vai ser um tema muito controverso na história da medicina, né? Desde a medicina hipocrática, as febres já são uma questão, um terreno muito pantanoso para os médicos, e
muito por conta da variedade das manifestações patológicas e a dificuldade de se estabelecer diagnósticos. Isso vai permanecer durante diversas tradições médicas, eu não vou ficar entrando nesse assunto aqui agora, mas é importante a gente localizar que é um assunto muito presente na saúde pública e que era combustível para as controvérsias médicas por conta da sua plasticidade, né? Então, a primeira controvérsia que eu vou tratar, pode passar, nos leva para Lisboa, de 1811. Né? O contexto é a terceira invasão napoleônica em Portugal. Né? A gente sabe que entre 1807 e 1810 houve 3 invasões, tentativas de invasão francesas em Portugal. A primeira delas, né, que tem tudo a ver até com essa instituição, inclusive, que traz a família real para o Brasil. E na terceira, as tropas de Macená entraram em Portugal por Almeida, né, e tentaram pelo interior do país chegar até Lisboa. Só que foram, vocês podem ver ali no mapa onde está Lisboa, ali, elas foram bloqueadas no que eles chamavam das linhas de Torres Vedras, né, que eram... Bom, durante o embate, o que acontece é que parte dessa população do interior de Lisboa, do interior de Portugal, se refugia em Lisboa. E há um surto de febre epidêmica em Lisboa nesse momento, que vai afetar não só a população refugiada, mas também a população de Lisboa e as tropas luso-britânicas. Né? Bom, vai haver algumas respostas do poder público, né, nesse momento. A Academia de Ciências vai fazer uma comissão de notáveis para tentar identificar as medidas, né, necessárias para debelar a epidemia, ou pelo menos evitar que ela se alastrasse. Enfim, vão ser estabelecidos hospitais provisórios, principalmente hospitais militares e tudo mais. E essa epidemia ela começa em novembro de 1810, final de novembro de 1810, e começa a recuar a partir de maio de 1811. Pode passar, Gastão, por favor. Em 1812, Henrique Xavier Baeta, um médico notável de Lisboa, membro da Academia de Ciências, com uma produção bastante intensa sobre temas de medicina, né, em Portugal nesse momento, publica a memória sobre a febre epidêmica contagiosa, onde ele vai fazer os relatos desse evento. Na verdade, ele abre essa memória falando justamente que ele ficou humildemente esperando que médicos ingleses, outros médicos notáveis portugueses escrevessem sobre essas febres, mas nenhum escreveu, então ele se propõe a narrar os fatos e tal. E o que a gente vê com muita clareza é que ele aponta o alcance, né, da epidemia por conta da precariedade dos hospitais militares, a ausência de medidas preventivas adequadas, então ele vai tentar se promover, vai dizer que quem seguia as medidas profiláticas que ele receitava ou se curava ou nem se contaminava com a febre. E tal. E o que a gente pode ver nessa obra, né, de maneira muito sucinta, é que ele tem uma ambição de inscrever essa obra numa tradição de obras clássicas sobre febres. Então ele até cita essas 2 obras, a do Thomas Sydenham, que falou das febres em Londres de 1661, e do Benjamin Rush, que fala das febres na Inglaterra, na Filadélfia. Então ele tenta, de alguma maneira, dele colocar a assinatura dele nessa tradição de estudos sobre febres, a partir da febre epidêmica contagiosa. Só que, pode passar, por favor, os planos de Baeta são, de alguma maneira, frustrados pelo grupo de editores do Jornal de Coimbra. Né? O Jornal de Coimbra é, nesse momento, um dos principais espaços de divulgação de conhecimentos científicos em Portugal, e que não dá para a gente dizer que é um jornal especializado, até porque ele não trata só de temas científicos. Ele tem essa marca ele tem uma presença muito grande de temas científicos, mas ele não só abordava isso. Né? Você pega as edições do jornal e fala muito
tem muitos temas políticos também, então ele não tinha uma circulação restrita aos grupos médicos. Só que ele era editado por médicos. E médicos que também atuaram na epidemia e que vão ser muito críticos à memória do Baeta, né? Então eles vão dizer que, bom, o Baeta vai dizer que uma das principais causas da febre é o que ele vai chamar de paixões deprimentes, que a população afetada, vendo o reino ser invadido, sendo expulso de suas casas e suas terras, se deprime, e isso faz com que eles fiquem mais vulneráveis à contaminação da febre. E a equipe os editores do Jornal de Coimbra vão ser contra isso. Vão dizer que, na verdade, o clima teve muito mais a ver, né? O fato dela ter começado em novembro de 1810 é exatamente o final do outono, ali, início do inverno, e quando a febre vai embora, justamente em maio, quando está chegando a primavera, o clima está ficando quente de novo e tal. Mais uma vez, não vou entrar muito nos detalhes, mas isso tem a ver com concepções muito diferentes da natureza da febre, né? O Baeta tem a ideia de que a febre... Ele se liga a uma tradição de que a febre origina sempre de condições debilitantes, né? Que debilitam os nervos, debilitam o organismo, e o indivíduo fica vulnerável. Já os membros do Jornal de Coimbra vão ter uma outra percepção, muito mais ligada ao ambiente, né? Menos à conduta do indivíduo e mais ao ambiente. Bom, eles também vão ter outras questões, né, dos hospitais militares, vão dizer que os hospitais militares não eram precários, como ele disse, enfim. E isso vai dar início a uma controvérsia que vai se estender por uns 2 meses, e o Xavier Baeta vai publicar as suas respostas, né, no Investigador Português Inglaterra, também mais um jornal dessa imprensa de imigração portuguesa, que nesse momento vai ser responsável também pela divulgação de conhecimentos científicos em Portugal. Esse tem um perfil ainda mais, perfil científico ainda mais marcado do que o Jornal de Coimbra, né, que vai ser um jornal editado em Londres, e que tem um dos principais objetivos é divulgar os livros que estavam sendo editados em Londres, que era um centro intelectual importante nesse momento. Então essa é a primeira controvérsia. Ao final, a gente vai falar da próxima, ao final eu vou tentar fazer algumas conclusões sobre as duas. Pode passar, por favor. Volta, isso. A segunda controvérsia já nos leva ao Rio de Janeiro de 1827, né? Já é momento já de estabelecimento da corte, né? Como do Brasil independente. E essa questão das febres, na verdade, no bojo dos estudos sobre a saúde no Brasil, de maneira geral, vai ser muito incentivada pela coroa nesse momento. E o que é importante a gente aprender desse contexto é que está se estabelecendo no Rio de Janeiro, né, sobretudo, um ambiente intelectual próprio do Rio de Janeiro, né, agora independente, de produção de conhecimento feita aqui sobre temas locais. Pode passar, por favor. Então, em 24 de dezembro de 1826, é anunciada a morte do brigadeiro Luiz Nóbrega de Souza Coutinho, da família Souza Coutinho, né? E ele vai ser diagnosticado com febre nervosa, teria sido o diagnóstico dele, né? Evidentemente, ele era o presidente da Câmara Federal, né, da Câmara Imperial nesse momento. Então não era qualquer indivíduo que morreu de febre, né, era um indivíduo notável. E a autópsia do corpo foi realizada no mesmo dia. E em 3 de janeiro, José Maria Bontempo, médico português, também havia já servido à coroa portuguesa desde os tempos joaninos, né, publica no Diário Fluminense, um jornal de circulação ampla, nada restrito aos médicos, né, ao grupo dos médicos. Ele se queixa de não ter participado da autópsia, mesmo tendo acompanhado acompanhado o brigadeiro Nóbrega durante a sua doença. E ele vai dizer que a conduta dos outros médicos que acompanharam o paciente nos seus últimos dias teria sido responsável pela aceleração do processo morbífico, que ele vai dizer que levou à morte o paciente. Aquela ali é uma imagem, né, do Luiz da Nóbrega, que é a única que eu achei apagadinha, mas...
Bom, Gastão, pode passar, por favor. Bom, não muito depois, em 8 de janeiro, vem a resposta do Sigaud, um médico francês também estabelecido no Rio de Janeiro, também muito uma ampla produção nesse contexto, né, de estabelecimento desse ambiente intelectual no Rio de Janeiro, que também fez parte da comissão de médicos. Ele vai dizer que ele havia participado sim da autópsia porque ele foi chamado de última hora pela família do paciente e tudo mais, mas que se houve alguém que foi responsável pelo aceleramento da morte havia sido o próprio Bontempo, e daí começa a controvérsia. Bontempo vai dizer vai publicar poucos dias depois uma carta no Diário Fluminense de novo, onde ele vai fazer nesse trecho, né, que ele fala muito da honra dele enquanto homem público, é algo que um tema que eu vou voltar um pouco mais à frente, e ele bancou do próprio bolso, de maneira gratuita, né, para quem comprasse o jornal, essa exposição ao respeitável público, onde ele colocava a versão dele do ocorrido. Né. Gastão, pode... Bom, e nessa exposição a gente vai vendo como começa a haver a controvérsia não se dá só no plano técnico, vamos dizer assim, né, teórico, com relação ao que cada um considerava febre, ao diagnóstico, mas ela vai muito para o âmbito pessoal e político também. Né? Então, eles debocham muito um do outro, tem passagens até engraçadíssimas, que um chama o outro de 4 olhos, o outro vai dizer que, enfim, vai duvidar da capacidade intelectual do outro, enfim, era aquele jeito do século XIX de se referir a esses temas. Pode passar. E também o Sigaud responde publicando a relação histórica da enfermidade, onde ele vai fazer um histórico de toda a enfermidade, todo o tratamento do brigadeiro, e vai mostrar como que, bom, na versão dele, de como Bontempo havia sido responsável, na verdade, pela morte do brigadeiro e não ele. E ele vai responder também muito diretamente à carta do Sigaud, perdão, do Bontempo, né, dizendo que, essa parte eu achei hilária, que ele diz que não sou dotado da faculdade de ver o interior do corpo humano, mas jamais analisaria o senhor Bontempo, que não é interessante, porque, enfim, ele é um sujeito bizarro e tudo mais, enfim. E o Sigaud é francês, então Bontempo também acusa ele de você não ter nem domínio da língua portuguesa. Disse na comissão de médicos que não tinha domínio da língua portuguesa, agora vem duvidar das minhas credenciais e tudo mais, então fica aquela... acaba que no final das contas o Bontempo fica prejudicado, porque a comissão de médicos toda fica em torno do Sigaud. Então, pode... Bom, então aqui muito rapidamente, né, obviamente as duas controvérsias têm muitos desdobramentos, então eu queria trazer algumas reflexões aqui sobre essas controvérsias e os jornais, como que isso acontece nesse momento, né, que desdobramentos, o que a gente pode pensar a respeito disso. O primeiro nível que a gente vê, né, é a disputa pelo próprio conceito de febre. Como eu falei no início, era um tema controverso. Então, cada um vai ter a sua versão, não só do que é a febre de quais são as suas causas, mas essa concepção também se liga, né, a um modelo terapêutico específico, e é isso que vai estar em disputa. Outra coisa também é a narrativa dos eventos, né, o que tem a ver não apenas com a questão da atuação da classe médica. A gente está falando de um momento em que a medicina está tentando se estabelecer diante de um grande público, né, desde a segunda metade do século XVIII, essa medicina de origem acadêmica está tentando cada vez mais se aproximar de um público mais amplo. Para isso ela se alia ao Estado e vai ter o início dessas políticas públicas, mais ou menos no modelo que nós conhecemos hoje, mas para isso era importante vencer a concorrência das práticas de cura populares, que a população já estava acostumada há muito mais tempo, né? Então, a população tinha muita desconfiança com a classe médica, e esse tipo de controvérsia alimentava isso. Não é algo novo, né? As obras do Molière já mostram isso desde o século XVII, mas isso é um momento muito crucial dessa disputa, né? E a outra questão que eu acho
talvez a mais interessante aqui, é a disputa por prestígio pessoal. É importante a gente atentar que os jornais envolvidos nessas duas controvérsias não tinham circulação só entre os médicos, mas eles também circulavam entre um público não especializado. E os médicos o tempo inteiro estão se dirigindo a esse público não especializado. E por quê? Qual era a importância disso? Porque tem um historiador da medicina muito importante, o Roy Porter, que vai dizer que até a primeira metade do século XIX, o homem, na verdade até a microbiologia, né, o homem vive sob o império das doenças. Então, essa noção de eficácia que nós temos hoje, né, do diagnóstico preciso, o remédio preciso que vai debelar uma determinada enfermidade, era algo muito mais fluido. E só a noção de eficácia em si não era suficiente para explicar a reputação médica. Esse quadro, eu gosto muito, se chama The Doctor, né, do Sir Luke Fields. Ele é de 1891, mas ele mostra muito isso. A gente pode ver ali um médico olhando uma criança doente, completamente desolado, assim, ele está simplesmente observando o curso da doença, né? A impressão que a gente tem é que ele já esgotou todas as possibilidades que ele tinha de tratamento, ele está simplesmente olhando a criança doente, enquanto os pais, ao fundo, estão desolados, né? A mãe de cabeça baixa numa escrivaninha, o pai também observando a cena. Isso mostra muito claro como essa impotência dos médicos em determinados momentos. Mas de onde vinha, então, o prestígio médico, né? Como que um médico conseguia se estabelecer como um médico de prestígio? Isso estava relacionado diretamente à sua retidão moral. Esperava-se que um bom médico não só fosse capaz de identificar e tratar doenças, mas que ele fosse uma pessoa confiável, tivesse uma... Okay. E daí a importância, por exemplo, que a gente vê nas cartas do Bom Tempo, sobre se dirigindo ao público e falando muito sobre a sua honra. Isso é algo que vai aparecer muito nas duas controvérsias, a preocupação do médico com a sua honra. A relação médico-paciente dependia muito disso, né? No caso do Bom Tempo, por exemplo, nessa segunda controvérsia, o brigadeiro escolhe que o Bom Tempo fosse o médico dele, mesmo diante do sigor e do prestígio de todo mundo, porque ele cria uma relação pessoal com o Bom Tempo, de confiança, que passa, como a gente pode ver, muito além da questão médica em si. Então, a imprensa é fundamental nesse momento para poder, de alguma maneira, mediar essa relação do médico com o público. É isso. Então, agora, a apresentação da Jaciara Azevedo Oliveira, servidora da Biblioteca Nacional Digital, doutoranda em Ciências da Comunicação pela USP. Jaciara, 20 minutos. Em primeiro lugar, bom dia a todos. Eu vou fazer primeiro uma situação mais ou menos da minha pesquisa. O material que eu trouxe para vocês hoje, na verdade, ele é apenas uma consideração inicial de alguns pontos teóricos sobre a minha pesquisa que vou desenvolver na USP sobre histórias em quadrinhos. A proposta da pesquisa, na verdade, ela se propõe fazer um estudo de recepção de histórias em quadrinhos, focadas no recorte da série Fábulas, que aqui no Brasil teve 150 números e foi apresentada pelo selo Vértigo da DC. A ideia é o seguinte, é fazer uma construção a partir do material que eu trabalho desde o meu TCC na graduação. Na graduação, no caso, eu trouxe a questão dos espaços informacionais que trabalhavam com as histórias em quadrinhos, entendeu? Em seguida, na dissertação de mestrado, eu parti para a questão da narrativa quadrinística. Agora, no doutorado, a proposta é trabalhar a questão do leitor dos quadrinhos. Explico o porquê de toda essa trajetória, a princípio. Essa questão, eu sou bibliotecária, como o Rutoni falou, aqui da Biblioteca Nacional, e uma série de estudos, principalmente do professor Valdomiro Vergueiro, da USP, apontam que os bibliotecários têm conhecimento
muito incipiente sobre a questão das histórias em quadrinhos. E existe uma necessidade muito grande de verticalizar esses conhecimentos para poder ter uma proposta de trabalho mais integral, entendeu? Como a gente vem vendo ao longo dos anos, as histórias em quadrinhos elas têm adquirido um prestígio cada vez maior na sociedade. Inclusive, é um prazer até trazer essa notícia aqui para vocês. A vencedora do Troféu HQ Mix desse ano foi uma dissertação de mestrado que trouxe a questão das histórias em quadrinhos como um campo disciplinar, sim, inicial, mas que já tem bastante pesquisas bem consolidadas. É bem legal. Beatriz Siqueira, que é a pesquisadora que trouxe essa questão. E é bastante importante, principalmente para os bibliotecários, acredito eu, verticalizar bem esses estudos, entender bem o universo das histórias em quadrinhos. Como é que é feito na prática, a narrativa quadrinística em si, com todos os seus elementos, e agora quem é esse leitor de histórias em quadrinhos, entendeu? Para a gente poder fazer um bom trabalho com relação a isso, a gente tem que entender mais ou menos como é que é esse universo do leitor. A proposta que eu trago aqui hoje é bem teórica, não é assim tão interessante quanto a do colega, que trouxe uma história mais fluida. Ela é bem teórica, bem quadradinha, e ela é resultado... Pode passar para o próximo, por favor. Ela é resultado de uma disciplina lá do PPG-Com da USP, que é sobre de histórias em quadrinhos, leituras e interpretação, cujo objetivo é arredondar as reflexões a partir das teorias desenvolvidas por Jaws, da Escola de Constance, que parte da crítica literária para uma relação com a recepção de uma perspectiva sobretudo poética, a partir da forma inicial para o material desenvolvido no campo comunicacional sobre a recepção, sobretudo com relação aos estudos sobre a mediação da América Latina e os estudos culturais europeus. Então, qual é a proposta? Eu vou trazer alguns elementos do campo literário com Jaws. Posteriormente, eu vou trazer também alguns elementos dos estudos culturais, que aqui no Brasil é bastante trabalhado pela professora Nilda Jax, e também trazer bastante algumas questões dos estudos de mídia e mediações do Martim Barbeiro, que é o campo aqui da América Latina. Pode passar, por favor. No que concerne à Escola de Constance, esse movimento surge como uma crítica às teorias literárias, que não levavam em conta o elemento da recepção em seus estudos, relegando a participação do leitor, o fator público, a segundo plano. Bem, anteriormente, a crítica literária era focada só na obra. Só a palavra do autor era o martelo da questão. Ninguém levava em consideração o que o leitor achava dessa questão. Então, o movimento visa a análise da experiência do leitor ou da sociedade de leitores. Para a estética da recepção, os leitores constroem os sentidos das obras, condicionados tanto pelos horizontes internos das obras, quanto pelos contextos históricos dos próprios leitores. Jaws destaca a diferença entre a compreensão primeira, pessoal, e a recepção coletiva, e destaca alguns elementos, tais como a compreensão do intérprete, que seria algo como a sinopse, contexto da obra, jogo de intriga, elenco de alguns elementos. No caso, como eu falei anteriormente, a obra com a qual eu trabalho é Fábulas, do estadunidense Bill Willingham. Ela é basicamente um reconto dos contos de fadas tradicionais. Ele traz a época atual, como essas fábulas elas conviveriam. Ele faz muitas referências. Por exemplo, quando as fábulas saem de sua terra natal, é decorrente a um conflito entre um sujeito chamado adversário. Ele invade as terras dessas pessoas, escraviza, e quem não é de acordo com o que as propostas dele são escravizados ou mortos. Então, ou você se alia ao adversário, ou você vira escravo. Então, as fábulas, né, no caso, elas resolvem fugir. Aí faz uma analogia muito à questão da diáspora. Parece muito mesmo a questão do movimento judaico. Muito o que aconteceu com os judeus na Segunda Guerra Mundial, a questão dessa tirania e tudo, e eles fogem para esse mundo
Eles buscam exílio nas terras dos mundos mundanos, e que seria a nossa, no caso. Bem, no bojo dessa uma série de transformações no campo da crítica da literatura, a estética da recepção traz um novo olhar, deslocando o centro da crítica da obra para o leitor. Próximo. Para entender mais ou menos como é que é essa questão do Yaus, eu trago para vocês as 7 teses dele, que seriam as 4 primeiras teses mesmo, e as 3 últimas, uma espécie de metodologia que ele utiliza na questão da crítica literária. A primeira seria a natureza eminentemente histórica da literatura, que se manifesta durante o processo de recepção e efeito de uma obra. A possibilidade da obra se atualizar como resultado da leitura é o sintoma de que está viva. Porém, como as leituras diferem em cada época, a obra mostra-se mutável, contrária à sua fixação numa essência sempre igual e alheia no tempo. A questão aqui é a historicidade, que coincide com a atualização e aponta para um indivíduo capaz de efetivá-la, no caso, o leitor. Próximo. Com relação à experiência literária do leitor, ele destaca a questão do saber prévio, que seriam os horizontes de expectativas dos leitores. A obra predetermina a recepção, oferecendo orientações a seu destinatário. No caso, cada leitor pode reagir individualmente a um texto, mas a recepção é um fato social, uma medida localizada entre as reações particulares. O terceiro seria a reconstituição do horizonte de expectativas diante da obra. A possibilidade de determinar o caráter artístico da obra, um confronto com o contexto histórico-social. A obra seria capaz de extrapolar o horizonte das expectativas? Essa é a questão que ele pauta. Opõe o que ele chama de arte autêntica ao que ele chama de arte culinária, ou mera diversão como literatura de massa alheia ao experimentalismo. Nesse caso, a gente pode perceber que Yaus ele vai contra a literatura de massa, que é o que eu estudo, são as histórias em quadrinhos. Por isso que, posteriormente, eu trago a questão dos estudos culturais que rechaça essa questão. Próximo. A quarta tese seria o contexto histórico de criação da obra, que seria a questão de reconstruir o horizonte diante do qual foi criada e recebida uma obra, que é o que possibilita chegar às perguntas a que respondeu, o que significa descobrir como o leitor da época pôde percebê-la e compreendê-la, recuperando o processo de comunicação que se instalou. Isso mostra como as compreensões dos leitores variam com o tempo. Próximo. Essas 3 últimas, no caso, constituiriam também um método que Yaus utiliza na questão da recepção. Seria o diacrônico, que seria o relativo à recepção das obras ao longo do tempo. É preciso levar em conta a experiência literária que propiciou determinada recepção. O sincrônico, que destaca que o sistema de relações da literatura numa dada época e a sucessão desses sistemas. E o outro seria o relacionamento entre literatura e a vida prática, relações da literatura com a sociedade. Segundo Yaus, a arte não existe para confirmar o conhecido, e sim para contrariar as expectativas. Dessa forma, a literatura pode levar o leitor a uma percepção nova de seu universo. A partir dessas teses, ele desenvolve o conceito de experiência estética, que, segundo ele, seria a atitude do prazer que a arte provoca e possibilita. É a experiência estética primordial. Ela não pode ser suprimida. Pelo contrário, ela deve voltar a ser objeto da reflexão teórica, quando se trata hoje de defender a função social da arte e da ciência que a serve contra os que, letrados ou iletrados, suspeitam dela. A experiência estética é emancipadora do sujeito, pois liberta o homem dos constrangimentos e da rotina cotidiana. Estabelece uma distância entre ele e a realidade convertida em espetáculo. Pode preceder a experiência, implicando, então, a incorporação de normas fundamentais para a atuação na compreensão da vida prática. E, enfim, é concomitantemente antecipação utópica, quando projeta vivências futuras e reconhecimento retrospectivo, ao preservar o passado e permitir a redescoberta de acontecimentos enterrados. A natureza libertadora da arte se explicita pela experiência estética, composta por 3 atividades simultâneas e complementares, que seria a poiesis, o prazer de se sentir coautor da obra,
Jaus conclui que ela se tornou uma exigência do século XX, cujo experimentalismo determina a participação crescente do leitor no seu processo de produção, afirmando que a arte de vanguarda depende, desta maneira, da resposta do público. Ele oferece nova interpretação à perspectiva com que Adorno vê a questão. Não se trata de afirmar a incompatibilidade entre sujeito e objeto estético, e sim aceitar o fato de que quanto mais o artista inova, mais ele espera contar com a participação do leitor. Em seguida, temos a estésis, que se relaciona, a estética, né, que relaciona a experiência estética enquanto tal, dizendo a respeito ao efeito provocado pela obra de arte na renovação da percepção do mundo circundante. A catarse, que seria a concretização de um processo de identificação que leva o espectador a assumir novas formas de comportamento social. A catarse constitui a experiência comunicativa básica da arte, explicitando sua função social, ao inaugurar ou legitimar normas, ao mesmo tempo que corresponde ao ideal de arte autônoma, pois liberta o espectador dos interesses práticos e dos compromissos cotidianos, oferecendo-lhe uma visão mais ampla dos eventos e estimulando-o a julgá-los. O leitor não apenas sente prazer, mas ele também é motivado à ação. Ao estudarmos a recepção, agora no campo comunicacional, aportados nas propostas dos estudos culturais, é preciso ter em mente alguns conceitos relevantes. Woolsey, em seu artigo sobre os estudos da recepção no Brasil, no qual analisa os trabalhos sobre os estudos da recepção nos programas de pós-graduação em comunicação no Brasil entre os anos de 2000 e 2009, vinculados ao conceito de identidade, que a autora destaca como de grande relevância para os estudos da recepção. Então, essa questão do conceito de identidade é de vital importância quando a gente vai estudar a questão da recepção. Por quê? Pelo menos no meu caso, eu tento resgatar a identidade do leitor de quadrinhos durante esse momento. Dando sequência à questão teórica, aportada em Ex-Tsegai, ela destaca que sua análise revela o vigor das identidades e sua relação simbiótica com a área de recepção. Pode passar. O papel da mídia na configuração das identidades apresentadas se revelou como indagação norteadora, junto com a ideia de identidade como mediação nos processos de recepção. A autora também destaca que a investigação transita para o entendimento da constituição identitária de um receptor atravessado por múltiplas mediações, situacional, historicamente determinado, o que é de relevância significativa para esta pesquisa. Segue. Ainda no bojo da questão dos estudos da recepção, Barros apresenta algumas conexões entre as teorias europeias e latino-americanas sobre a recepção, vinculadas às questões da mediação, com destaque à questão da identidade. O autor, desta forma, propõe um alargamento das bases dos estudos de recepção desenvolvidos na América Latina, ao revisar algumas formulações da estética da recepção da escola de Constance, com Jaus, e elementos da hermenêutica de Paul Ricoeur, relacionando aos princípios dos estudos culturais. Próximo. Ao propor esse resgate de uma natureza dialógica e dialética da comunicação presente na sua concepção primitiva, do comunicare, que toma o sentido mais do compartilhar do que o de transmitir, o autor dá relevo ao trabalho com a cultura de fãs aqui proposta, posto que esta cultura se baseia na produção e transmissão de compartilhamento de conhecimentos. Próximo. O autor aponta os estudos culturais são mais do que os estudos culturais são mais do que um referencial teórico e se configuram como uma fundamentação epistemológica para o campo da comunicação, pois redefinem suas delimitações e natureza, ao propor não apenas a dimensão cultural da comunicação, mas a comunicação e o aparato midiático como elementos estruturantes da cultura contemporânea. Próximo. Este fato é fundamental, já que, segundo o autor, aportado em Raymond Williams, a cultura é um dos conceitos que conecta tanto a análise literária, a escola de Constance de Jaus, quanto a investigação social. Barros também destaca que os interrelacionamentos das práticas sociais podem ser comparados aos conceitos de mediações do Martim Barbeiro. Próximo.
Ele ainda destaca que é no campo da cultura que se desenham as percepções de tempo e espaço e que as realidades são criadas, e que a mesma ênfase na questão das identidades e cotidianidade observada dos estudos culturais está presente nas teorias das mediações. A estética da recepção, na fala do autor, apresenta relações entre o leitor e a literatura, pensadas em um contexto dialético, no qual a poiesia e a estese são postas frente a frente, o que nos permite fazer um paralelo entre a relação de enfrentamento entre a sociedade e a mídia nesses tempos atuais. Próximos. Marley e Batista, em seu estudo sobre a recepção transmediática de fãs, ressaltam que, ao contrário das noções mais antigas, os receptores das mídias hoje em dia não são passivos, ao contrário. Temos a formação de uma cultura participativa, na qual os fãs criam e circulam novos conteúdos a partir do consumo da mídia original. Segundo eles, a maioria das formas de compartilhamento de informação entre fãs ocorre no ambiente online, que ampliou o espaço para as negociações identitárias e estéticas, e, desse modo, os fãs decidem que tipo de relação irão manter dentro da comunidade escolhida e também quais serão as suas efetivas participações. A discussão entre os participantes sobre a narrativa, ou mídia, no caso de sua predileção, pode levar à criação de uma comunidade de engajamento, ou seja, um fã traduz sua experiência em algum tipo de atividade cultural compartilhada com seus pares, criando os vínculos emocionais de sentidos muito mais profundos do que a simples leitura de um texto. Desta forma, os fãs, a partir da recepção, passam para a ação. Expressões como interação e engajamento, conhecimento compartilhado e inteligência coletiva definem a rede completa que se forma entre os fãs. Esta pode se manifestar produtivamente de inúmeras formas, dentro e fora da rede online, como, por exemplo, através de as fanfictions, que seriam as histórias escritas pelos fãs, pertencentes com base à trama original, as fanarts, que seriam variações gráficas. No caso, eu trouxe aqui uma fanart de Fables, que é o meu objeto de estudo. Próximo. Os fanzines, que seriam os quadrinhos criados e produzidos por fãs, fanvídeos, montagens ou filmagens de encenação de trechos de obras, e o famoso cosplay, que seria a customização em jogo. Os fãs se caracterizam como os personagens preferidos e assumem suas identidades e personalidades. No caso, eu trouxe aqui um cosplayer do Príncipe Ambrose, que é um dos personagens de Fables, na San Diego Comic Con. E é isso. Eu peço desculpa mais uma vez, que como eu cheguei com muita pressa e um pouco atrasado, mas o título do trabalho da Jaciara é Da Compreensão à Recepção, Entrelaços Teóricos sobre a Cultura de Fãs de História em Quadrinhos. Eu esqueci de citar, peço desculpa a ela e a vocês. Agora vai apresentar seu trabalho Irineu Eduardo Jones Correia, doutor em letras pela UFRJ, do Centro de Pesquisa e Editoração da Biblioteca Nacional, que vai falar sobre a formação de uma coleção de periódicos no campo literário. Irineu? Tá, eu estou marcando também. Obrigado, quero agradecer o convite para participar do evento, né? Quero agradecer a presença dos colegas, especialmente os colegas de periódicos, os colegas do Centro de Coleções e Serviços do Leitor. O nosso projeto, que o título completo é Periódicos de Literatura, Publicações Efêmeras, Memória Permanente, é um trabalho integrado por diversos colegas da biblioteca e de fora dela, em especial da UERJ. É um grupo certificado pela instituição junto ao CNPq. Esse momento, várias pessoas já falaram sobre a importância da disseminação, mas eu quero colocar minha voz ao lado desses. É fundamental que a gente tenha espaço para discutir os nossos trabalhos e é fundamental que a biblioteca se coloque nessa posição de produtora de conhecimento,
crie demandas de pesquisa e que apresente esses trabalhos, né? Então, acho um momento muito especial esse. Nosso trabalho é vinculado também ao Grupo ARS, que é um grupo, um dos pioneiros da relação da FBN com a academia, com foco em pesquisa, né? Nós temos aqui um representante, além de mim, que faço parte do Grupo ARS, temos ali um dos co-líderes do grupo, que é o professor Pedro Paulo Catarina. Também é um prazer que ele esteja me ouvindo. Então, com a pressa característica desse tipo de apresentação, eu vou demarcar alguns aspectos teóricos, assinalar alguns aspectos teóricos do nosso projeto, mas mostrar como essas questões teóricas, elas se apresentam num dos nossos produtos, que são os verbetes que no nosso dossiê, que é abrigado na página da Biblioteca Digital, no portal da BN e na página da Biblioteca Digital, como essas questões teóricas, elas estão marcadas na produção dos nossos verbetes. Nós temos entre vários produtos que nós temos na nossa página, nós temos 2 produtos, um que chama-se Personagens e outro que se chama Títulos. Personagens basicamente foi idealizado e preparado e apresentado por Ione Caser, também uma colega que está presente, e Títulos também foi idealizado, pensado e produzido por outra colega que está ali, que é Maria do Sameiro Fangueiro da Silva. Então, quem ainda não visitou o dossiê, por favor, visite. Vale a pena. Bom, então, uma das questões, claro que a questão primeira de um projeto que se chama Periódicos e Literatura é definir o que é periódico. E isso foi, talvez, um dos pontos mais fáceis, porque periódicos é definido por simplesmente tudo que estava na área de publicações seriadas é periódico. Então, tudo isso é parte do nosso trabalho. Mas uma pesquisa de 2016 definiu isso, uma pesquisa na Unirio de 2016 definiu isso de uma forma mais acadêmica, vamos dizer assim. Periódico é tudo aquilo que aparece regularmente em fascículos. Por exemplo, um jornal, uma revista. Esse trabalho, essa pesquisa feita na Unirio, foi feita no âmbito de um mestrado profissional feito pela colega Maria Ione Caser da Costa, que será citada em outros momentos ali. Ela fica um pouco envergonhada, falou que ia se enfiar, esconder ali atrás, por isso que ela está naquele lugar. Ela costuma sentar ali no meio, mas hoje ela está ali atrás, porque ela falou que ia se esconder, mas temos ali, então. É interessante citar isso, porque isso é um produto, o mestrado dela é um produto do nosso projeto, né? Então, isso é muito importante. Bom, então, esse problema periódico está resolvido. Aí passamos para a questão de coleção. Quer dizer, coleção, longe de ser também uma questão intuitiva, é também objeto de muito trabalho. Vou citar de muita pesquisa, muita reflexão para definir o que é coleção. Sempre pautado pela pesquisa da Ione, ela ofereceu ao nosso conhecimento o trabalho de uma pesquisadora chamada Simone Weitzel, que por acaso foi bolsista do PNAP aqui nosso e é professora da Unirio. Simone define a questão da coleção, quer dizer, ela coloca a complexidade da questão da coleção da seguinte forma: formar e desenvolver coleções vai mais além do que selecionar e adquirir obras. A literatura, especializada em estudos biblioteconômicos, né, da atualidade, define desenvolvimento de coleção como um processo cíclico e ininterrupto formado
pelas seguintes etapas ou fases: estudo de uma comunidade, o perfil da comunidade, a política de seleção, a aquisição, o desbastamento e a avaliação. Como nós trabalhamos com o acervo da BN, algumas dessas etapas, assim, mais hard, nós não temos. Por exemplo, nós não fazemos devastamento da coleção, mas nós temos muita preocupação com a questão do perfil da comunidade, né? Não a comunidade, não apenas a comunidade de leitores, mas a comunidade que eu vou chamar de que o campo literário, que já vou falar sobre ele já, é uma comunidade, porque tem uma característica própria. Então, o exercício de formar coleções tem implicações das mais variadas, né? Uma outra pesquisadora chamou essa atividade de formar coleção como, a partir de um acervo, como uma escavação arqueológica. Cito: na teoria da memória, a categoria de profundidade introduz, né, a ideia de coleção introduz na categoria da memória, na teoria da memória, a categoria de profundidade. Com profundidade associa-se um modelo espacial de memória que vincula o espaço não como capacidade de armazenamento, mas como inacessibilidade e indisponibilidade. Essa é a Asman, que no trabalho de 2011. Bem, então, essa ideia de coleção fica assim, não é uma questão simples. Aí vamos agora para uma área que é para a qual eu sou mais afeito, que é a questão da literatura, né? Como definir o que é literatura, qual era o nosso objeto. Então, há muitos anos já se transformou num clássico dos anos 60, né, e 70 do século passado e do milênio passado, um pesquisador famoso da área de linguística, semiologia, o Roland Barthes, disse que literatura é tudo que se ensina, tudo que você aponta, isso é literatura, seria literatura. Isso, ele está certo, está correto, mas exigiu, isso instiga mais detalhamento, né? Um outro pesquisador, também francês, o Pierre Bourdieu, estudou o século XIX, como que a questão do literário aparecia lá. E ele anotou e nos ofereceu a sugestão de que literatura é mais do que uma obra, ela seria um campo social, né, onde tem a obra, tem o leitor, tem o contexto, tem valores dessa obra, valores dessas ideias, e a obra e o autor, as obras e os autores, não tem os críticos, tem os impressores, tem os vendedores de livros, tem os censores, enfim, é um universo de pessoas, de entidades, de entes sociais que está circulando nesse campo, atuando de formas diferentes e em cada momento de uma determinada forma. Então, isso, longe de nos facilitar, nos complicou. Mas nós temos 2 pontos que a gente utiliza para identificar o que seria literário. Uma é a poesia, que quase sempre poesia você pode dizer que faz parte do campo literário. E um tipo de narrativa que se coloca aqui, a gente pode chamar de narrativa ficcional, que que tem uma assinatura de alguém que já foi, lembrando Barthes, que já foi dito, não, esse cara é da literatura, essa obra é de literatura. Então, isso é sempre um jogo de forças não muito definido, mas que funciona assim, né? Então, literatura, nós procuramos, no nosso
no nosso ambiente tudo que diz respeito a todos aqueles itens que eu falei, né? O autor, a obra, o autor, o crítico, o anúncio, tudo isso que vem nos periódicos, se tem algo que diz respeito a é possível que se considere assim, nós trazemos para dentro do projeto. E tem um último aspecto também bastante interessante, aqui, quanto tempo eu tenho? A questão da linguagem, né? Existe um tipo de linguagem que passa não só pela forma de escrever, como também pela forma como essa linguagem se coloca no mundo social, que também tem características literárias. E isso foi muito estudado por um outro francês, vocês já viram que eu sou fã da teoria francesa, né, que se chama Menguenot. Aliás, um pesquisador que já esteve aqui na Biblioteca Nacional falando para a gente. Então, esse camarada estudou a variação dessa linguagem que ele chamou de linguagem literária. Eu citei o Ares especialmente porque o Ares é um dos grupos de pesquisa que há mais tempo trabalha com essa interação de campo social e linguagem. Trabalha especialmente com esses dois autores. Então, vamos ver aqui. Eu acho que eu tenho 5 minutos. 5 minutos. Então, ali, põe um pouquinho d'água aqui para mim, que fiquei seco. Eu gosto de fazer síntese muito... dá um trabalho, parece que queima todas as energias que a gente tem. Então, as nossas ementas, elas têm sempre a Ione, quando... eu vou utilizar o exemplo só da Ione hoje, primeiro por causa do tempo, segundo, se eu falar aqui, se eu der um exemplo do trabalho da Maria do Samilo, ela morre ali e não é bom que ninguém morra aqui no ambiente. Então, vamos ficar... Eu havia avisado a Ione que eu ia trabalhar com um dos textos dela. Ela está preparada, tomou uns calmantes e tal, se preparou, deu uma rezadinha. Então, está pronta para enfrentar essa questão. A Ione, ela tem sempre uma questão de se colocar dentro do texto. Aliás, isso eu achei muito interessante, que ontem, quando eu fiz a pergunta sobre como que as pessoas... que você, pesquisador, o que você oferece para a biblioteca, eu achei muito interessante que o colega ali, que é extremamente intelectual e teórico, ele começou se colocando pessoalmente. Falei, puxa, mas então a Ione está certa. Primeiro lugar a gente deve se colocar, quando trabalha com pesquisa, na primeira pessoa. Então a Ione usa muito, assim, sempre a perspectiva que ela quase que coloca pessoal. Em alguns momentos ela usa o verbo na primeira pessoa. Mas o nosso trabalho não é impressionista. O trabalho que ela faz não é impressionista. Não é um trabalho simples. Se vocês notarem ali naquele texto, então ali o primeiro parágrafo, né? Foi no mensário, árvore, tal, que a professora, escritora e jornalista Cecília Meirelles iniciou sua vida literária, publicando poemas e tal. Bom, esse primeiro parágrafo chama logo a atenção para o fato de que esse periódico é do campo. É isso mesmo. É do campo. Né? É do campo literário. Por quê? Cecília Meirelles, como é uma interação, né? Então Cecília Meirelles é uma pessoa, é um nome que... Uma pessoa não, é um nome, né, que é referente ao literário. Então, já está de saída. A Ione já consagrou
esse periódico como um periódico do nosso campo. Segundo parágrafo. Lançado no Rio de Janeiro, em agosto de 22, Árvore Nova teve como diretores o intelectual tal, e o poeta Tasso da Silveira. Mais uma afirmação de que é do nosso... Mais uma afirmação de que é do campo literário, porque Tasso da Silveira é um poeta já consagrado. Essa marquinha em azul é uma possibilidade de você clicar... Ué, tirou do... Ué, não está... Não está Árvore Nova? Não, Árvore Nova. Ah, já está? Ah, desculpe. Foi... Vamos lá? Bom, então... legal. Agora rola um pouquinho isso. Então, essa marquinha azul é uma possibilidade que a BN Digital oferece, né? Que você clica ali, vai para o personagem Tasso da Silveira, que está no nosso outro campo lá do nosso trabalho, que é um personagem trabalhado pela Maria do Sameiro da Silva, que está ali não se escondendo muito, porque está achando que vai passar despercebida. A redação e a administração estavam localizadas na Rua do Ourives, né, logo abaixo ali. Então, foi impressa na tipografia do Anuário do Brasil e tal, na Rua do Sachê. O que é isso? Isso mostra... Não está? Está aí? No mesmo parágrafo. Ali, ó. Cadê aquele microfone? Deixa eu ir ali. Né? Aqui, nesse parágrafo, então, nós temos aqui, foi impresso na Rua do Sachê e tal, então fala, nesse trecho, está a ementa mostra que existe uma relação comercial nesse periódico, né? Que envolve esse periódico. O próximo parágrafo, Tasso da Silveira, rola aí, por favor. Tasso da Silveira havia publicado anteriormente, com parceria de Andrade Murici, a América Latina, porque é um grupo, eu fiz essa confusão, porque é um grupo de periódicos que nós trabalhamos ultimamente, que é editado por esse grupo de pessoas, né, que são poetas simbolistas ali. Então, depois publicou também Árvore Nova, Árvore Nova, então, não sei o que, lançaram a revista Festa. Então, nesse trecho, mostra isso que eu acabei de falar, quer dizer, que esse periódico integra um grupo que, nessa época, né, a década de 22, estava, de uma certa forma, se contrapondo ao grupo da Semana de Arte Moderna. Então, a gente pensa que, então, nesse verbete, embora não esteja, a Ione não tenha se fixado nisso, mas um leitor vai falar, não está falando do pessoal da Semana de Arte Moderna? Então, porque existia vida inteligente além do pessoal que esteve lá em torno da Semana de Arte Moderna, né? Oi, 2 minutos. Bom, então, vamos lá para o último. Vai rolando aí, por favor. Nossa. Volta, por favor. Uma produção do material. Vai rolando. Aqui, ó. Com uma produção material extremamente cuidada, a Árvore Nova agregou uma legião de brilhantes colaboradores. Então, nesse trecho, abre a questão da produção gráfica, né? Então, a Ione reuniu a questão dos colaboradores e a questão da produção gráfica, comentando que
nesse tempo, 22, a produção gráfica brasileira já era importante. Então, fechando, a ideia dos nossos verbetes é mostrar justamente a complexidade do campo literário, né? Então, essa eu acho que, no momento, o que me interessou trazer aqui foi isso, foi a relação entre a teoria e o produto que a gente apresenta ao nosso público, que nós também tentamos identificar. Uma época, nós achamos que esse tipo de material seria útil para o leitor médio, o leitor não especializado. Tem todas as imagens, né? Quer dizer, tem o acesso à obra e tudo mais. Mas o que nós temos visto, e recebemos outro dia um ou dois comentários, e até depois se transformou num diálogo, que esse tipo de material é de interesse também para o pessoal de graduação, gente, e até de pós-graduação. Então, tem esse aspecto aí no nosso trabalho, que era o que nós gostaríamos de mostrar hoje. Muito obrigado. Continuando, eu tenho que informar que eu tenho que ser um pouco rigoroso com o controle do tempo, tá bom? Tem trabalhos o dia inteiro, tá? Então vamos lá. Agora a gente apresenta aqui à esquerda o Bruno Tebaldi, doutor em comunicação pela PUC-Rio, que é da Coordenadoria de Periódicos da Biblioteca Nacional, que vai falar sobre abordagem da vida privada nos séculos XIX, XX e XXI, nos discursos de periódicos do acervo da Biblioteca Nacional. Bom dia a todos. Muito brevemente, eu vou falar, porque o assunto é bastante extenso, então eu vou pontuar umas características que eu considerei mais pontuais, que serviriam com os exemplos mais específicos, para a gente ter uma noção do assunto. E, bem resumidamente, essa pesquisa se iniciou aqui na Biblioteca Nacional, só que no ano de 2009, quando eu era estagiário ainda da CPE, Setor de Pesquisa e Editoração, e essa pesquisa vem acompanhando minha trajetória acadêmica desde então. Passou pela monografia, que foi apresentada em 2010, depois minha dissertação, em 2013, e tomou como tema central mesmo a tese no doutorado agora, recém-apresentada em 2018, na PUC-Rio. O título da tese foi Mídia Exteriorização do Self, Exposição de Intimidade e Culto ao Corpo. Essa pesquisa também já resultou numa mostra aqui na Biblioteca Nacional, que ficou no segundo andar, que se chamou Público-Privado, foi no ano de 2014. E eu estou muito feliz porque essa é a primeira vez que eu me apresento em um seminário aqui na Biblioteca Nacional. Eu já até tive aqui em seminários, só que sempre no papel de mediador, e agora essa é a primeira ocasião em que eu estou aqui como um apresentador, um expositor de uma pesquisa, de um trabalho, aqui na Biblioteca Nacional. E é uma alegria bastante grande, porque eu costumo brincar com o pessoal do CPE, e fico dizendo que eu sou a figura do estagiário oprimido, que voltou 10 anos depois, doutor, em busca de vingança, mas eu sou uma bobeira interna, nada demais. Bom, essa pesquisa basicamente abrange 3 séculos, ela começa no século XIX, atravessa o século XX, termina nos dias de hoje. Dá para ser dividida em 2 momentos chaves, que seria o século XIX e a primeira metade do século XX, num momento, e a segunda metade do século XX até os dias que nos contemporizam. Sobre esse primeiro momento, século XIX, primeira metade do século XX, a característica principal é a gente entender o ambiente sociocultural que predominou nesse momento, que seria uma espécie de incitação ao resguardo e à interiorização de sentimentos, emoções e aspectos da vida privada dos indivíduos, respeitando o que ficou conhecido de modo informal como os preceitos da moral burguesa. O contrário disso, o contrário do resguardo, da interiorização, que seria a exposição ou a revelação da vida privada e íntima dos indivíduos, acarretava uma série de constrangimentos e até mesmo estigmatizações para a vida do sujeito. Só a título de curiosidade acadêmica, para quem se interessar, esses são temas bastante explorados por
dois pesquisadores, que seriam Richard Sennett, Um Declínio do Homem Público, e David Riesman, com uma obra chamada A Multidão Solitária. E dentro desse contexto de interiorização, de resguardo, houve uma particularidade que seria basicamente aqui da imprensa brasileira, da imprensa nacional, que não teria sido vista na imprensa dos outros países. Que, aproveitando-se do contexto intimista da época, a imprensa brasileira se aproveitou para noticiar, para expor os acontecimentos da vida privada dos indivíduos, relatando o que seriam as faltas e os desvios em relação à moral burguesa vigente da época, para justamente tanto produzir uma narrativa de caráter moralizante, como para atrair público leitor. Resumindo, a imprensa da época se aproveitava da intimidade dos outros, transformava essa intimidade em fato jornalístico e, ao mesmo tempo, em passatempo e entretenimento para atrair público leitor e reforçar o caráter moralizante da sociedade da época. Também para alavancar as vendas. A imprensa, então, denunciava comportamentos que seriam duvidosos, aqui a nível de Brasil, e isso só faz sentido se a gente fizer uma comparação rápida em relação ao que acontecia aqui no Brasil e o que acontecia na Europa. Na Europa, as cidades estavam já com uma marca bastante acentuada de cosmopolitismo na sua cidade, e aqui no Brasil, pelo contrário, ainda que a gente tivesse cidades com bastante habitadas, ainda havia bastante ar de provincianismo, de conservadorismo nas nossas cidades. E aí eu trouxe alguns exemplos do que seriam essas representações de periódicos da época. Esse periódico era aqui do Rio de Janeiro, de 1883, chamado Cara Dura. Dizia basicamente o seguinte: a bandida Anitta teve o arrojo de se apresentar no Teatro Santana na noite de terça-feira. Essa safardana, que em 3 números desse jornal tem ocupado esta sessão, é indigna de nela continuar a figurar. Há entes tão répteis e nojentos que o melhor que se lhes pode fazer é o desprezo. A cadelas, vagabundas, pífias, relaxadas, ébrias, asquerosas e safardanas, o desprezo é a melhor arma. Antologia que dá até sede, peraí. Muito amor no coração dessa gente. E esta de que nos temos ocupados, acha-se nesses casos. Paramos, infame, não com medo que a lama da tua boca venha sujar as solas de nossas botinas. Passa fora, asquerosa. No número seguinte entra na dança Baianinha, Cristo e um outro que também faz parte da comandita. Promessa dívida, no dia seguinte já estava lá a Baianinha, na mesma sessão do jornal. Anda por este vale de lágrimas uma sujeita magra, pequena, feia, atrevida, relaxada, jogadora, égua, bandida e safada, que dá pelo nome de Baianinha. Esta sujeita, mulher que já desceu ao último degrau da depravação, tem tido a habilidade de arruinar algumas fortunas que ela tem sabido dar o jeito em empalmá-las. Além de todos os predicados ruins, esta safada junta mais um. É jogadora. Jogadora não. Proprietária de casa de jogo, da qual ela é ficheira. E a sua casa funciona já há algum tempo e a polícia sabe disso, mas como sempre nada faz. É horrorosa a vida desta imunda, a qual pretendemos ir narrando aos nossos leitores, bem como a ação indigna, praticada por essa infame Messalina com sua própria mãe. De novo, o mesmo periódico seguindo com a vida de Anitta, coitada. Compete à polícia fazer a mulher pública de nome Anitta, moradora do Largo do Rócio, número 4, assinar termo de bem viver, pelo procedimento de embochado que tem tido sempre. É uma mulher ébria, safada e desordeira, e que por isso deve sofrer uma correção qualquer. Na primeira representação da Falca, promoveu tal alvoroço no Teatro Santana que fez enrouper o espetáculo. Estava ébria e provocava desordens com um amante seu, dando-lhe com um leque na cara. Esta imoralidade praticou-se em um teatro e aos olhos da polícia. Temos ou não correção para os desordeiros. É praticamente um comportamento até parecido com a imprensa de hoje, né? Que só que em vez de acompanhar os famosos, acompanhava a vida de indivíduos comuns. Uma narrativa bem diferente, né? Que os famosos não são chamados safados, cadelas, coisas do tipo. Sim. Aqui é uma relação um pouco diferente em relação ao que eu trouxe. Nos slides anteriores eram narrativas feitas por jornalistas dos próprios jornais. Agora eu trouxe exemplos de que seriam sessão de cartas dos leitores, para que os leitores, as pessoas comuns, pudessem escrever para os jornais, denunciando essas faltas, esses desvios, esses comportamentos duvidosos dos indivíduos da época. Rua da Alfândega, número 463.
Cardoso Alfaiate, um patife de marca maior, que é casado na terra, onde tem também 2 filhos, acaba de roubar a mulher de um seu colega e com ela está vivendo na rua e casa acima. Havemos de descobrir-lhe a crônica, vizinhos. Mesmo jornal, Presidente Barroso, só que já é outra edição. Ó senhor F.R. Marinho, não fique tão descansado que breve vamos entrar-lhe em casa e procurar por lá os meios de acabar com o conventilho que o senhor mantém. Apesar de que já temos documentos e provas importantíssimas. Vizinhança escandalizada. Adoro esses pseudônimos, né? Vizinhança escandalizada. Mais outro jornal, eu trouxe... Esse tipo de comportamento, só um PS, era observado em vários jornais ao longo do Brasil, não só no Rio de Janeiro e não só nas cidades ditas grandes. Tinha no Rio de Janeiro, tinha na cidade de Sabará, tinha em São Luís do Maranhão, alguma cidade da Bahia, que agora esqueci o nome, esse Patê em Manaus. Então era um comportamento recorrente, a imprensa da época, ao longo de todo o território nacional, não restrito só ao Rio de Janeiro, aos grandes centros aqui da porção centro-sul do país. A mesma lógica, um leitor do Patê mandou um telégrafo para o jornal acusando um comportamento, digamos, duvidoso de alguém. A rua Luiz Antoni, entre o M. Coutinho e 10 de julho, em uma casa de azulejo, existe uma portuguesa que todas as noites vai em certo quarto de seu patrício, de onde sai passados 30 minutos. Irá receber o batismo? Olha, menino, o rapaz é pai e esposo. Eu trouxe esses exemplos agora da revista Fonfon, só para a gente fazer um contraponto, porque a revista Fonfon é praticamente uma exceção à época. Enquanto os outros jornais apresentavam a vida dos indivíduos nesse caráter moralizante, constrangedor, estigmatizante, a revista Fonfon tem um comportamento que mais parece com os periódicos de hoje em dia. Ela apresentava o indivíduo, a vida privada dos indivíduos, acontecimentos da vida íntima dos indivíduos, só que ela fazia disso algo, de certa forma, engrandecedor, algo positivo sobre o indivíduo. Há de se fazer um contraponto também, que enquanto os outros jornais retratavam pessoas comuns, anônimas, Fonfon retratava geralmente pessoas que tinham certa notoriedade na sociedade. Eu não vou ler tudo, mas só para ter uma noção, mesmo assim, mesmo com esse, no caso da Fonfon, com essa narrativa positiva em relação à exposição, em algum trecho aqui ela pede praticamente 1000 desculpas ao venerando o senador Feliciano Pena, para nossa dignificação, uma das figuras mais eminentes, que detesta a indiscrição bisbilhoteira das Kodaks, para nossa dignificadora satisfação, enfim, expõe, mas ao mesmo tempo pede 1000 desculpas, não fique chateado com a gente, é uma coisa boa, é positiva, nós gostamos de você. E aqui são caráteres de fofoca mesmo da época. Aperitivo dos intelectuais, Machado de Assis, José Veríssimo, Euclides da Cunha e Valfredo Ribeiro na Terraça dos Castelões. Pode passar mais um. Esse talvez seja um exemplo mais clássico de exposição de intimidade na história do jornalismo brasileiro, que acabou inclusive em tragédia, que é a capa do jornal Critica, que expõe o pedido de desquite, o pedido de divórcio da Silvia Tibau, a jornalista, com um marido que era médico, 2 pessoas bastante notórias da sociedade da época, e como eu já adiantei, acabou em tragédia. A Silvia, ela ficou muito indignada com a capa do jornal, pegou numa arma, foi até a redação do Critica, matou um dos Rodrigues, ela foi inocentada depois, mas acabou se suicidando mais ou menos 10 anos depois de todo esse episódio. Caso de exposição de intimidade, com caráter moralizante, literalmente terminou em tragédia na época. Não, pode deixar aí. Vou avançar agora um tempo, chegando na segunda metade do século XX, por questões de limitação de tempo, inclusive, só para a gente ver, basicamente, a comparação de como era antes e como é hoje. E aí o primeiro ponto é a gente pensar que nesse meio tempo, nesse ínterim, evidentemente, houve uma série de mudanças de caráter sociocultural, econômico, político, ideológico, que não dá tempo de ser aprofundado aqui, mas eu imagino que todos têm mais ou menos uma noção das transformações da época, e que essas transformações tiveram como um efeito básico e central para essa pesquisa, sobretudo, uma mudança na moral vigente, uma transformação nos valores predominantes partilhados pela sociedade. E dentro dessas transformações, cabe destacar que é um trabalho de comunicação, então, para mim, é vital pensar o fortalecimento que houve nos meios de comunicação nesse momento, tanto já existentes, e aí dá para a gente pensar nos rádios e nos cinemas,
quanto o surgimento, a expansão e a consolidação de outras mídias que aconteceram nesse momento, principalmente a TV e a internet. Um efeito dessas mudanças foi uma transformação na maneira com que os indivíduos passaram a lidar, a enxergar a própria intimidade, que deveria ser, ou que poderia não ser mais tão ocultada, sufocada e reclusa, e sim aberta e visível, escancarada aos olhares de quem quer que seja. Isso caracteriza a tendência atual que a gente vive, que é o ato de exibir-se como uma forma de busca de reconhecimento social, e até mesmo, em alguns casos, como uma forma de confirmação da própria existência pela conquista do olhar do outro. Nessa busca, uma das estratégias que mais se verificam seria o uso da própria vida, da própria intimidade, como uma forma de ser visto, uma forma de ser curtido, uma forma de ser acompanhado e também, claro, compartilhado. Esse é o cenário de busca pela fama e de culto da vida das celebridades. Com isso, a gente tem um aprofundamento da ideia da intimidade como um entretenimento, com o diferencial de que hoje em dia expô-la e exibi-la enseja menos medo e constrangimento do que algo mais desejado, é uma espécie de escape do anonimato. Você pode passar o slide, por favor? Esse é um slide que eu pulei, porque eu sou uma pessoa ruim, eu não guardo minha apresentação de cabeça. Tá? Voltando ao século XIX, isso aqui é um contraponto, que tanto naquela época quanto hoje dá para a gente perceber que esses são caráteres de valores predominantes, mas não são valores hegemônicos. Isso significa que sempre que a gente faz um estudo, do que quer que seja, em qualquer tema, em qualquer momento, a gente vai encontrar as exceções. Nem tudo é o 100%. Então, por exemplo, enquanto havia uma senhorita na Joaquim Nabuco que fazia promessas todos os dias a São Cristóvão para não sair no patê, para não sair no jornal, na mesma época existia também, lá para os lados da Cachoeirinha, uma senhorita de nome simples que rogava a todos os santos para ver seu nome publicado nos jornais. Só para a gente perceber, então, que sempre a gente vai encontrar com caráteres de exceções, mas que para toda pesquisa, para todo trabalho, que se trabalha com tipos ideais, com idealizações, com recortes e simplificações, a gente vai tentar explorar, pelo menos no caso que foi dessa pesquisa, o todo, o coletivo, o comportamento predominante, sabendo que é predominante, não hegemônico. Há sempre as exceções. Pode passar, por favor? Agora sim, eu trouxe só um exemplo sobre esse período. Imagina, é como se o William Bonner fizesse isso hoje em dia, porque essa capa é de 1993 e o Cid Moreira realmente apresentava o Jornal Nacional na época. Não sei se você consegue imaginar o William Bonner fazendo isso hoje. Tipo, na cama com o William Bonner. Aí aparece o Bonner em traje de dormir, na capa da Caras. Um exemplo de que, hoje em dia, essa capa não causa mais tanto espanto, ou no sentido de constrangimento, não teria mais uma narrativa moralizante ou despreciosa em relação ao indivíduo. Não é um fator de orgulho na biografia dele, mas definitivamente não vai ser um fator de estigmatização na biografia do Cid Moreira. Basicamente é isso. Então as perguntas estão abertas para quem quiser fazer. Pois não, quem vai fazer pergunta? Eu e minha mania com as palavras e curiosidade. Por que esse nome periódico? Porque essa palavra revista, o senhor sabe me dizer em que momento começou a entrar no vocabulário? Não sei não. Mas o periódico é o nome genérico das publicações seriadas, o nome fantasia de publicações seriadas. Hã? Sim. Não entendi a questão. Ah.
Entendi. Entendi. Tá, entendi. Para nós o leitor médio não é o leitor burrinho, é o leitor que acessa, que vem à Biblioteca Nacional ou agora acessa a internet atrás de diversão, de informação e tal. Então é esse leitor médio. O que nós temos visto é que, com esse nome, periódicos e literatura, mesmo que o nome não seja o nome mais agradável para uma ou outra pessoa, esse dossiê ele é muito acessado e ele tem servido tanto a leitores interessados simplesmente em passear pelos sites da biblioteca, quanto para leitores especializados, leitores que fazem pesquisa também. Então, nós tivemos, por exemplo, foi um espaço que, não sei se a senhora esteve desde o início da minha comunicação. Nós temos também um espaço de periódicos manuscritos. Então, tem lá o periódico das Tombos. E um leitor de Tombos falou, eu não sabia que teve um periódicos manuscrito de Tombos. Que bom, gostei de ver e tudo mais. A pessoa fez um comentário no site da biblioteca e pronto. Então, esse é o leitor médio. Leitor especializado foi um outro leitor que quis saber um detalhe de um periódico, se nós tínhamos outras informações, estabeleceu conosco um diálogo mais intenso, falou da tese dele que ele está fazendo e tal. Então, é essa a questão. Mais alguma pergunta para algum dos apresentadores? João? Quem vai? Tá. Eu fiquei sabendo que ontem foi o dia do psicólogo, né? Aí as perguntas têm até a ver com, de certa forma, com psicologia, e uma para cada pesquisador. Para o Ricardo, o Diário de Coimbra, né? Ele trabalhava negando completamente, digamos assim, efeitos, pelo que eu entendi, efeitos psicológicos, né? Como, por exemplo, a depressão. Ele, na prática, ele negava os efeitos ou ele falava que também outros fatores científicos influenciavam? Quer dizer, na verdade, ele negava completamente ou ele até aceitava que os fatores psicológicos influenciavam, mas não eram somente eles, né? Como aparentemente na época alguns tentavam transparecer. Para Jaciara, é uma pergunta bem técnica, eu não sei se... Enfim. É uma dúvida que eu tenho, mas na verdade, na composição das histórias em quadrinhos, né, há estudos quanto às cores, quanto a se as cores como que as cores influenciam o público, né, e se de fato isso é aplicado nas histórias, né, enfim, na hora de elaborar as histórias em quadrinhos. Para o Irineu, eu gostaria de saber, particularmente, a sua opinião, o que a instituição pode fazer para facilitar, para aumentar, enfim, a produção, enfim, no que a gente pode melhorar para poder tornar os grupos ainda mais dinâmicos, enfim, o que a gente pode fazer para facilitar o trabalho de vocês? Isso. E para o Bruno, em relação à vida privada, hoje, assim, aparentemente, né? Aparentemente não, a gente vê, enfim, todo no Facebook e tal, as pessoas expondo muito. Queria saber de você, na sua opinião, qual é a tendência para o futuro? Né? Se antigamente as pessoas escondiam, hoje elas expõem, qual é a tendência para o futuro? Na sua opinião, claro. É isso. Então, vamos lá, Ricardo, respondendo a primeira pergunta. Na verdade, os editores do Jornal de Coimbra, eles não negam
a possibilidade dos... Na verdade, seria um fator psicológico, não era o termo usado na época, mas seria, né, a questão do moral, né, o moral no sentido do ânimo dos indivíduos. Mas eles vão dizer que, nesse caso, não foi determinante. Porque a medicina, se a gente for considerar a cosmologia, né, médica desse momento, ao longo do século XVIII, vai ter emergência dessa medicina dos nervos, que eles vão chamar, né? A ideia de que os aspectos físicos e morais dos indivíduos são interdependentes. Então, o que é algo que antes não ficava tão claro. Então, vai se falar muito das paixões, por exemplo, né? Então, o indivíduo está acometido de uma paixão, seja do ódio, isso vai ter consequências para o seu organismo. O seu organismo passa a funcionar de uma outra maneira e, ao mesmo tempo, a capacidade do indivíduo de raciocinar, por exemplo, pode estar sendo afetado por alguma condição física dele. Então, essa interdependência vai ficando muito clara. Então, para mim é muito claro que os editores do Jornal de Coimbra, por conta da sua formação e do contexto em que eles estavam, eles consideravam essa possibilidade, sim, mas nesse caso específico isso não havia sido determinante. Eles vão dizer mais da determinação da questão do clima mesmo. Mas isso também está relacionado à concepção que um lado e o outro têm sobre o que é a febre, sobre o que é a doença, né, e de como o corpo interage com o ambiente. Né? São debates enfim, comuns da medicina desse momento. Seara, por favor. Sim, de fato, existem alguns estudos sobre a questão da coloração, sim, entendeu? Eu não é na minha parte de estudos, entendeu? Eu sempre trabalho com a questão da narrativa e do leitor, sempre voltar para a questão mesmo do meu fazer de biblioteconomia especificamente, entendeu? Dos estudos comunicacionais também. Mas eu já vi nas jornadas internacionais de histórias em quadrinhos alguns trabalhos nesse sentido, tanto da questão das capas, da coloração específica, também tem a questão histórica, né, que antigamente não estava disponível toda a gama de cores, né? Às vezes não é nenhuma questão tipo assim de escolha intencional para determinado efeito, às vezes é questão do que tem, do que dá para ser impresso e tal. Só que eu não sei te dizer, assim, de cabeça, um estudo sobre isso e qual a aplicação específica. Se você quiser, eu posso até olhar dentro dos anais e te passar posteriormente esse material, mas existe alguma coisa assim, nesse sentido. Irineu, por favor. Olha, eu acho que não existe fórmula, né, para você trazer ou aprofundar a questão da pesquisa numa instituição como a Biblioteca Nacional. O que eu acho é que existe uma relação, deve existir, uma das bases dessa possibilidade é o profundo respeito da pesquisa para com as áreas tecnológicas, as áreas técnicas, e a expectativa de que essa relação se estabeleça cada vez de uma forma mais forte. Sempre que eu vejo a Carla, que é a líder da área de publicações seriadas, eu lembro de que há 10 anos atrás, ou talvez um pouquinho mais, Ione, Maria e eu batemos lá na birô dela, pedindo uma pequena conversa para discutirmos a possibilidade de levarmos um projeto de pesquisa para a área de periódicos. Conversamos e tal, e hoje tem esse projeto, né, que, com 10 anos, com um doutorado realizado, né, por outra colega que não tem estado aqui esses dias porque está assoberbada com outras tarefas. Temos o mestrado, tá? A Raquel está aqui. A Raquel chegou ali. Aquela ali, a Raquel está aqui. Aí temos o mestrado da Ione, né, que também muito nos honrou. Temos hoje o trabalho
dessa pesquisa servindo ao campo de notas do catálogo de publicações seriadas. Então, lá no catálogo de publicações seriadas, hoje em dia, pelas mãos e pelas artes da colega Joelma, como é seu sobrenome, Joelma? Joelma Almeida, que além de ser artista de música, é também bibliotecária, e pelas artes dela, o material que nós produzimos entra na base de dados da Biblioteca Nacional. Então, isso é uma relação de respeito, força, né? Trabalho conjunto, né? Então, isso é que produz. Acho que isso é que vai fazer avançar a pesquisa aqui, né? Ontem, quando eu perguntei aos colegas, né, como é a pesquisa aqui, eu acho que a Jaciara, ela não estava ontem, mas respondeu hoje, né? É um trabalho que vai contribuindo a cada dia, né? Acho que o Bruno é um outro exemplo também, né? Era um garoto que veio aqui fazer estágio, né? E fez estágio no setor de pesquisa para uma determinada pesquisa, acho, não lembro exatamente, eu não convivia muito com o trabalho dele. E hoje é um servidor efetivo da Biblioteca Nacional que trabalha, por acaso, no setor de periódicos, né? Então, isso não tem uma fórmula, né? Entende? Bruno, agora, por favor. Bom, vamos lá. Para tentar encontrar tendências futuras, eu vou partir de um pressuposto que é buscar rastros ou pistas do que a gente vive agora no presente. No presente, eu acho que a tendência predominante seria essa mesmo, a busca pela fama através da abertura, exposição da vida privada. Mas, como eu disse, não existe o todo absoluto. A gente sempre encontra as exceções, os indivíduos que se contrapõem às lógicas predominantes. Então, o que também se observa hoje no presente, que embora a gente viva essa lógica de abertura de vida privada, abertura de diários, escritas, cartas íntimas, exposições em redes sociais, existem também cada vez mais vêm sendo desenvolvidos mecanismos de controle, por exemplo, da exposição na internet, no que se possa imaginar assim. Um exemplo básico aqui, o Facebook. Ele te permite controlar quem você quer que visualize suas postagens. Só os seus amigos, todo mundo, algum grupo de amigos dentro dos seus amigos. E existem também outros aplicativos de comunicação instantânea que também permitem isso. Telegram seria um exemplo desse. O Snapchat também tem um exemplo também de controle de visualização das mensagens, das postagens. Existe uma celebridade, se eu não me engano ela é australiana, se chama Essena O'Neill, que ela era uma dessas celebridades do Instagram, ficou muito rica através do Instagram, fechou várias parcerias comerciais através do Instagram, e aí da noite para o dia ela largou a vida, entregou para Deus a vida do Instagram. O que ela fez? Ela apagou todas as fotos, deixou meia dúzia de fotos e mudou as legendas de uma ou outra. Por exemplo, uma legenda em que ela aparece na praia, aparentemente espontaneamente. Ela colocou, eu tinha acne aqui, isso é muita maquiagem. Uma outra foto ela colocou, eu fui paga para fazer essa foto. Deixou só essa meia dúzia de fotos, apagou todo o resto e fez um site pessoal, dizendo, atualmente escrevendo o meu primeiro livro. Então, até através do espetáculo, da negação do espetáculo, você cria espetáculos. No presente, então, eu não saberia dizer exatamente assim, uma tendência no futuro próximo. Acho que continua a tendência, muito forte, inclusive. De novo, a título de curiosidade acadêmica, para quem quiser alguma obra, eu indicaria O Show do Eu, do Paulo Sibilha. Mas, ao mesmo tempo que essa tendência predominante, que se verifica com bastante força, sobretudo nas lógicas dos meios de comunicação, nos discursos dos meios de comunicação, também é possível perceber indivíduos que tentam se afastar, chamados low profiles, cada vez mais dessa lógica de superexibição, mas, ao mesmo tempo, eles estão cada vez mais na mídia também, né, para relatar. Essa semana mesmo tinha no Globo, se eu não me engano, um indivíduo que passou um mês sem Facebook,
Aí foi para o Globo depois para dizer como foi a experiência de passar um mês sem Facebook. Então, até do low profile, até da negação do espetáculo, você encontra motivos para fazer mais espetacularização, mais exposição, mais exibição. Okay? Pois não? Para mim? Para quem você vai fazer a pergunta? Não, O Bruno? É um comentário, na verdade. Eu achei interessante a sua resposta, e tem uma coisa muito interessante também, que a gente observa, que é a quebra entre a realidade e a ficção e a realidade. Na verdade, esses mundos eles estão cada vez mais unidos, porque eu vi uma pesquisa pouco tempo atrás sobre o ha-ha-ha que a gente coloca no WhatsApp. 90 e tantos por cento das pessoas que colocam o ha-ha-ha não esboçam nenhum sorriso. Quer dizer, é uma narrativa ficcional, você não está rindo propriamente, você não está achando graça nenhuma, mas você vai colocar o ha-ha-ha. E as tantas narrativas, estou viajando, comendo muito bem, né? E, na verdade, aquilo lá é só uma narrativa, é só um comentário mesmo com a sua resposta, que eu acho que isso é uma tendência cada vez mais forte, eu acho, Sim. eu acredito. É a tendência de ficcionalização do real, que eu gosto de falar, né? Da conversão da vida em um filme, em pequenos episódios mesmo, que seriam acompanhados e vistos e maravilhosos, que todo mundo invejaria. É a criação de pequenas narrativas da sua vida íntima, privada, no seu dia a dia, como um fator de engrandecimento pessoal, reconhecimento pessoal, busca pelo olhar do outro, likes, curtidas, ego. Ok? Alguém mais pergunta? Fernanda, por favor. Vou aproveitar e fazer uma pergunta também para o Bruno, que eu achei interessante observar que durante o século XIX, né, a exposição era sempre feita por outrem sobre o indivíduo, né, ou sobre ou jornalista, ou os vizinhos, e no século XX tem uma mudança para autoexposição. E aí eu queria saber o que teria propiciado essa mudança, uma mudança talvez nos meios de comunicação, na sua visão, na sua pesquisa, o que você encontrou sobre isso? Você tocou no tema que é o central da minha tese, que é exatamente nesse sentido, mas aqui por falta de tempo eu tive que fazer um resumo, assim, muito resumo, imagina, 3 séculos, tendo que caber em 15 minutos. Mas esse é o ponto central da tese, o que eu chamo de, o que seria uma exteriorização passiva, no século XIX, onde basicamente o indivíduo era exposto não só sem o conhecimento dele, como também contra a própria vontade, aliás, ele não era nem consultado. E hoje a gente viveria um contexto de exteriorização ativa, que é o próprio indivíduo se expondo nos meios de comunicação, sabendo que hoje, tanto a ativa quanto a passiva convivem lado a lado, já que a mídia, com Caetano Veloso, Caetano Chico estacionando no Leblon, né, seria um exemplo no presente de exteriorização passiva. Um acontecimento banal da vida dele, que não foi consultado, enfim, que acabou virando um fato jornalístico. Agora, a virada, eu arriscaria dizer, bom, primeiro, ela é um processo histórico construído desde o período de Belle Époque. A gente pode pensar que começa desde o início do advento do cinema, virada do século XIX para o início do século XX, mas é um processo histórico. Começou ali uma raiz ali, não dá para observar ainda o que se tem hoje ali. Mas aí você vai acrescentando camadas. Tem o advento do cinema num determinado momento. Na década de 20 você tem a publicidade, que também começa a ensejar já o cuidado com o corpo, por exemplo, a maquiagem, o cuidado pessoal, produtos de limpeza. Ao mesmo tempo você tem uma revolução da moda na década de 1920, que deixa, principalmente na roupa feminina, o corpo muito mais demarcado, partes muito mais amostras do que se tinha no período anterior. Na década de 50 e 60, você tem um estímulo à busca por uma pele mais bronzeada e não uma pele mais embranquecida, que é assimilada à palidez. Enfim, um indivíduo que não sabe se aproveitar da natureza, que não se expõe, não aproveita da natureza, não vai à praia. Ao mesmo tempo, você tem o culto da juventude, que começa na década de 60, vai se estendendo pelos anos 70, até chegar nos anos 80, com estímulo aos exercícios. Aí, Jane Fonda, as famosas fitas workout dos anos 80, as academias de ginástica nos anos 90, o fenômeno do fisiculturismo também nos anos 90, foi um acúmulo de camadas ao longo de 100 anos, mais ou menos, e, ao mesmo tempo, um conjunto de mudanças nas visões de mundo, no contexto sociocultural mesmo. Você tinha um estímulo muito disciplinar até a primeira metade do século XX, onde o indivíduo era muito formatado simplesmente só para
trabalhar, estudar, enfim, e passando de instituição em instituição, e sempre para desempenhar uma função específica. Era uma força necessária e útil para mover máquinas e engrenagens, para ser aplicada num trabalho específico. A partir dos anos 50, sobretudo virada dos anos 60 para os anos 70, tá? Quando você tem um questionamento, o movimento de 1968 é muito forte nesse sentido, das disciplinas, e você tem uma nova visão de mundo, você passa a valorizar mais as imagens, o poder dos meios de comunicação. Aquela mesma força que antes era necessária para mover máquinas e engrenagens, hoje em dia é uma força espetacular. É para ser vista, para ser admirada, não é para ser gasta em trabalhos manuais. Todo esse acúmulo de mudanças, de transformações, criou um quadro efervescente de busca mesmo para se exibir, para ser visto, num contexto muito mediatizado, em que aparecer é sinônimo de existir, em que só existe aquilo que é visto, que está sendo comentado, que aparece nos meios de comunicação. Mas essa é uma resposta de 3 minutos para um fenômeno que foi se construindo em pouco mais de 100 anos. Então, assim, eu tentei fazer bem resumidamente. Ok? Olha só, gente, embora já tenha feito, finalizando, mais perguntas, mas, infelizmente, eu vou ter que encerrar, porque já ultrapassamos quase 15 minutos da continuidade dos trabalhos. Tá bom? Quem quiser fazer pergunta depois pode fazer pessoalmente. Tá bom? Por favor.